Preconceito e discriminação, infelizmente, são práticas muito recorrentes em nosso cotidiano, e o One Piece trabalha essa temática de uma forma muito brilhante. Nesse vídeo aqui eu trarei alguns exemplos do que é o preconceito e quais as sequelas que pode causar na vida de uma pessoa, trazendo o Chopper como pano de fundo. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina deixando aquele joinha maroto ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Os danos sociais e psicológicos que o preconceito e a discriminação pode causar numa pessoa são dos mais variáveis, como aqui, por exemplo, trabalhado no X-Men, no qual os vilões ali querem exterminar a raça humana por não aceitarem os mutantes. Ou no caso de Naruto, que a sua vida inteira sofreu preconceito devido ao acontecimento que teve lá no seu nascimento, com a raposa e tudo mais, todo mundo o culpando por isso, ele vai expressar isso com uma rebeldia, fazendo as artes pela cidade e tudo mais, sendo aquele garoto ali o rebelde sem causa, certo? No entanto, o foco desse vídeo aqui será o personagem Chopper, de One Piece. Caso você queira que eu aprofunde alguns exemplos anteriores de Naruto ou de X-Men, deixa aqui nos comentários. E esse vídeo aqui eu separei na seguinte organização. Primeiro, irei conceituar o que é o preconceito e discriminação, e depois trazer com exemplos a experiência de Chopper. E dessa forma, traçando o perfil psicológico desse personagem, ajudando a compreender um pouquinho melhor suas atitudes no decorrer da trama. Preconceito é algo natural da nossa mente, no qual ela categoriza as coisas que a gente já teve experiências prévias. Então, por exemplo, quando você vê um prato de comida e um pudim, seja lá diferente, que você nunca comeu antes, mas você lembra pudim, você, pudim é bom, talvez eu goste desse daqui, hein? Você tem uma pré-concepção daquilo que você verá. Ou, por exemplo, você vê pessoas com a camiseta de One Piece. Ó, essa cara aí tá com a camiseta de One Piece é legal, eu já gostei desse cara aí. Então você tem uma concepção prévia. E agora, o que se tornaria um preconceito? Quando você julga essa pessoa, ou esse ato, ou essa coisa, sem antes você ter experiência posterior. Então, antes mesmo de você saber o que de fato é, você já cria uma hipótese, você já fecha tudo e não muda a sua opinião. Vamos trazer aqui de início o exemplo do pudim. Você vê o pudim, uma vez eu comi um pudim que estava azedo, eu não vou querer mais comer esse não. Nunca mais você come pudim. Mesmo você sabendo que pode ter pudins diferentes. Você já está julgando previamente, você já está tirando um juízo sem antes experimentar, sem antes buscar saber se de fato esse pudim está estragado ou não. E dessa forma a gente acaba criando estereótipos. Então, quando você cria o estereótipo de algo, você categoriza. Então, sempre que você vê algo que te lembra disso, você já vai julgar. Isso daqui a gente pode trazer para as relações sociais. Por exemplo, você vê uma pessoa só por conta da cor da pele dela, sem você conhecer, sem você saber nada sobre ela, você já tira concepções. Por exemplo, você vê uma pessoa negra e já fica com medo de ser assaltada. Ou vê um asiático assim no vestibular, você fala, esse asiático vai tomar minha vaga, porque você tem o estereótipo que todo japonês, todo asiático é inteligente e tudo mais. Tema esse que a gente pode relacionar com o Chopper. Tem dois momentos que é muito clássico para elucidar isso. O primeiro é logo na infância de Chopper, que ele foi negado pelo seu bando de renas porque ele tinha o nariz azul. Então todo mundo o discriminava, todo mundo deixava de lado, batia nele e tudo mais. E ele era sempre deixado para trás até o ponto de ele se desgarrar do grupo. Aqui, gente, o fato dele ter o nariz azul é uma sacada, uma referência muito legal ao Rudolph, que é uma das renas do Papai Noel, que a grande diferença do Rudolph é que ela tem o nariz vermelho. Agora a grande questão é, será que essa rena do Papai Noel sofria preconceito e foi o bom velhinho que acolheu ela? Não sei. E o segundo momento é que quando ele come o fruto e ele passa a ter aquela forma humanoide, mas ainda com características de rena, ele vai todo feliz para ser acolhido pelos seres humanos. E o que os fazem? O chamam de monstro, começam a apedrejar e tudo mais. Que raiva!
E o destino da nossa rena de nariz azul começa a mudar quando ela conhece o Dr. Hiruluki, o charlatão ou o médico de meia tigela. Pois ele, quando vê que esse bicho está sendo atacado por ser confundido com o abominável Homem da Neve, ele acolhe, ele o trata e leva para sua casa para ele curar e tudo mais. Obrigado! E é nesse momento que, pela primeira vez, Chopper começa a ter um acolhimento, tanto que ele nem nome tinha. Quem o batiza de Tony Chopper é o próprio Hiruluki. O médico passa a ensinar tudo para Rena. Ela vai fazendo companhia de todos os quesitos. E uma coisa interessante que ele mostra para ela que é a importância de a gente ter a bandeira, de lutar por um bem maior, a importância de um pirata e da luta pela sua determinação. No entanto, esse tema aqui eu vou deixar em aberto para outro vídeo, hein? Quando o charlatão descobre que está prestes a morrer, ele escorraça a Rena, ele manda ela embora, ele agride e tudo mais. Por quê? Ele não vai conseguir, ele não sabe lidar com a dor da perca e ele não quer que a Rena sofra com isso, então bota para correr. No entanto, o Chopper não a abandona. E ele descobre essa situação dele de doença e vai atrás de um remédio. Ele faz a confusão nessa conversa que ele teve com o doutor, no que mostra que a caveira do pirata é a determinação e tudo mais. E ele vê no livro que ele estava ali um cogumelo com a bandeira. Então fala, esse remédio aqui é a cura de todos os males. Ele vai atrás desse cogumelo e faz uma medicação para o doutor. No entanto, esse cogumelo era totalmente venenoso e isso acaba apressando a morte do doutor. O Hiruluki pede para que a doutorina assuma a criação e ensine o Chopper a ser médico. E assim vai ser o segundo contato que o Chopper teve. Só que a doutorina, ela não é nada sensível, ela não é nada amorosa. Ela trata ele de forma assim muito má. Porém, ela tem um bom coração. Ela é meio seca só, né? Mas assim, no sentido mal de dizer. Ela é meio seca, insensível com a Reninha, certo? E quando o grupo do Chapéu de Palhas chega no reino de Drum e vai procurar um tratamento médico com a doutorina, quem é que auxilia? O Chopper. Nesse momento que nossa Rena vai ter o contato com outras pessoas assim, tipo, de conversar, entre outras coisas, sem ser de forma hostil ou no tratamento médico, pois o Luffy e o Sanji vão ficar brincando com ela, vão querer pegar, no início eles tentam comer na verdade, né? Mas logo em seguida o Luffy gosta dessa situação e começa a convidar para entrar no bando, assim iniciando uma socialização mais profunda da nossa Rena. E quando ela por fim aceita entrar na tripulação, você percebe que ela é totalmente imatura, que ela é totalmente infantilizada socialmente dizendo. Ela é muito ingênua, ela acredita em tudo e ela fica ali toda perplexa, iniciando assim o seu desenvolvimento social. E a pessoa que mais dá atenção para ela no bando é justamente nosso amigo Usopp. E aos poucos ela vai aprendendo a viver em sociedade tal como o Usopp pensa e vive. E o Usopp, gente, ele é o maior medroso de todos. E qual vai ser a característica que a Rena vai mostrar depois? Essa insegurança, o medo. É verdade. Mesmo ela sendo capaz de lutar. E o porquê disso é porque socialmente ela aprendeu a conviver tal como o Usopp, com medo. No entanto, quando ela está na presença de pessoas fortes ou sua vida está muito em perigo, ela mostra sempre que é capaz de lutar e resolver a situação. Situação essa que eu sofri muito na minha infância, principalmente no primário. Porque eu tinha orelha grande, nariz grande, usava óculos, aparelho, ou seja, um conjunto perfeito para as pessoas estereotipizarem e zoarem. Isso daí, gente, gera uma sequela muito grande. E no meu caso, eu me isolava, eu tinha medo de ir para a escola, eu não queria. Por quê? Eu sabia que ia ser zoado e tudo mais. E um dos princípios da psicologia diz que todo ser humano ele tem a necessidade de pertencer a um grupo e ser importante para o mesmo. Então, quando você falha um desses dois quesitos, geram vários tipos de traumas e sequelas sociais. Então fica assim. E aí, você conseguiu entender quais são as mazelas do preconceito, da discriminação e os efeitos que ele pode trazer para uma pessoa? Um exemplo de Chopper? Se sim, deixa aquele joinha
maroto e comente aqui qual o ponto que te chamou mais atenção. Ou se você conhece algum exemplo na sua vida próxima de pessoas que sofrem com preconceito e discriminação, seja por por cor da pele, origem da pessoa ou mesmo um caso de bullying, também compartilhe conosco aqui. E para encerrar esse vídeo aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a diva, a pessoa que sempre me ajuda na estrutura desse canal. Sem ela isso aqui não seria nada. Muito obrigado, amor. Também, sempre que eu falo de One Piece, tem um dedinho do Enzo Viana, que sempre dá uma consultoria bacana. A gente trava várias conversas, mesmo nesse tempo de pandemia, lá via Facebook, na conversa e tudo mais. Muito obrigado, Enzo. E também a todas as pessoas que pediram para eu trazer esse tema aqui. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!